No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, aqui na SCC SBT, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência em todo o estado de Santa Catarina. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Acnes podem deixar cicatrizes. O médico dermatologista Dr. Luan Vinhati explica o que devemos fazer. Tratamento com laser para varizes sem a necessidade de cirurgias. Conheça o procedimento com o cirurgião vascular Dr. Fernando Wolff. Você já ouviu falar que uma das sequelas da Covid é a queda de cabelos? É o que vamos saber com a médica dermatologista doutora Rafaela Ludwig. Medicina integrativa, uma parceria entre o médico e o paciente para mais qualidade de vida. Entenda com o médico cirurgião cardiovascular Dr. Kleber Augusto. Mamoplastia redutora em pacientes jovens. Já ouviu falar? O cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira explica pra gente. Cirurgia bariátrica. O procedimento é indicado para tratar casos de obesidade. É o tema da nossa entrevista com o Dr. Bruno Ricciardi. Agora no Você Melhor na tela da SCC SBT. Pior do que conviver com as acnes são as cicatrizes que elas podem deixar, além de pequenas manchas escurecidas pós-inflamatórias. O ideal é ter um tratamento precoce e eficaz para se prevenir. É o que vamos saber com o médico dermatologista Dr. Luan Vinhati. Olá, Gui, e para você que me acompanha. Hoje vamos falar sobre o tratamento de acne e das cicatrizes que ela deixa. Ela surge quando menos esperamos. A acne é um sinal de que o nosso corpo está querendo nos dizer algo. Como melhorar o nosso autocuidado. Uma rotina de cuidados com a pele, como limpeza, hidratação e proteção solar, é essencial. Nos casos mais leves, o uso de produtos tópicos específicos para um tratamento de acne é recomendado. Mas lembre-se, deve haver a orientação de um dermatologista, pois cada pele possui uma necessidade de tratamento específico. Lembre-se, a consistência no tratamento é a chave para o sucesso. E isso é uma forma de carinho consigo mesmo, que vai além do simplesmente tratar a acne. Para as mulheres em idade fértil, pode ser fundamental a escolha correta de um método anticoncepcional, pois ele pode melhorar ou agravar a acne. Para casos persistentes de acne ou casos moderados a graves, ou ainda casos com muitas lesões extrafaciais, como nas costas e no tórax, é indicado o uso de um medicamento oral para o tratamento da acne, como a isotretinoína. Ela pode ser uma solução transformadora capaz de tratar com eficácia mais de 90% dos pacientes que a usam. Muitos, inclusive, conseguem a cura da acne com este medicamento. O ideal é um tratamento precoce e eficaz para prevenir as possíveis cicatrizes. Mas quando elas surgem, a jornada não estará no fim. Pode surgir pequenas manchas escurecidas pós-inflamatórias e pequenas depressões cicatriciais. Alguns procedimentos podem ajudar nesses casos, como o laser. O ideal do laser é praticar 1 a 3 sessões pelo menos. Também destaco a remoção de pequenas cicatrizes cirurgicamente e, em alguns casos, preenchedor de ácido hialurônico nas depressões cicatriciais que são capazes de retomar a forma normal da pele, ou ainda os bioestimuladores de colágeno aumentam então o colágeno e melhoram as cicatrizes e, além disso, melhoram a pele num todo. Todas essas técnicas avançadas promovem a renovação da pele, suavizando as cicatrizes e restaurando a textura e a aparência saudável. O caminho pode ser longo, mas é recompensador. E o dermatologista é o especialista que pode ajudar você. Me siga nas redes sociais, @lua.dermato, e vamos transformar essa sua jornada em uma história de sucesso no tratamento da acne. Você sabia que é possível tratar com o uso de laser aqueles vasinhos roxos que aparecem nas pernas e outras partes do corpo, como o nariz? É o tema da coluna de hoje do cirurgião vascular Dr. Fernando Wolff. Vamos ver. Olá, Gui. Olá, você que me acompanha aqui. Eu sou o Dr. Fernando Wolff, médico cirurgião vascular de Florianópolis, e hoje vamos falar sobre o tratamento de vasinhos, aqueles roxinhos que aparecem principalmente nas pernas, mas que também podem aparecer em outras partes do corpo, como o nariz, por exemplo, gerando muitas vezes um incômodo estético. Eles costumam aparecer já nos estágios iniciais das doenças de varizes. Hoje, a gente sabe que a maior parte das apresentações dos vasinhos mais roxinhos possuem uma irrigação de uma veia nutridora, de coloração mais esverdeada, sendo um pouco mais profunda. Então, quando a gente pensa em tratar os vasinhos, a gente precisa tratar as veias nutridoras também, para otimizar o seu tratamento e evitar que eles voltem
precocemente. Cada caso deve ser avaliado pelo cirurgião vascular, que irá definir em conjunto com o paciente as melhores condutas para cada apresentação clínica. Atualmente, dispomos de uma série de técnicas no arsenal do vascular para o tratamento otimizado dos vasinhos em consultório. Por conta disso, vamos falar hoje do laser transdérmico, que potencializa a secagem dos vasinhos, e o efeito da escleroterapia, que é um tipo de tratamento indicado para tratar varizes e vasinhos nas pernas, sem a necessidade de realizar cirurgias e procedimentos mais invasivos. Temos laser para várias ocasiões, como depilação, retirada de tatuagens, e no caso do tratamento dos vasinhos, o laser tem o comprimento de onda específico para as veias da pele. Ele atravessa a pele e provoca machucadinhos ao longo da veia, gerando uma inflamação que promove o fechamento desses vasinhos ao longo das semanas após a sessão. A sessão dura em torno de 45 minutos a 1 hora. Inicialmente demarcamos as veias nutridoras com um amplificador de imagem e então utilizamos a associação do laser transdérmico com a escleroterapia, ou a secagem como é conhecida. Se você se preocupa com a dor e a ansiedade pelas agulhadinhas, saiba que hoje utilizamos a sedação consciente, com o método ANOX. Através da inalação de um gás bastante seguro, o óxido nitroso, bem como o uso de técnicas de resfriamento de pele, que deixam o paciente mais relaxado e confortável. Não há um efeito residual da sedação consciente, e em 2 minutos o paciente já está em seu estado habitual. No final da sessão, envolvemos ainda as pernas com gelo por alguns minutos para melhor analgesia, e as pacientes recebem as suas orientações. Não requer repouso esse procedimento, somente cuidados com exposição ao sol nos primeiros dias após o procedimento. Lembramos que para um efeito estético mais adequado, geralmente serão necessárias algumas sessões com um intervalo de tempo de 3 a 4 semanas entre cada sessão. Caso vocês fiquem com dúvidas, fiquem à vontade de recorrer à minha rede social no Instagram, no Dr. Fernando Wolff. Agradeço a sua atenção e tenham todos um ótimo dia. A gente se vê no próximo encontro. Até lá! Um estudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia revela que 1 em cada 4 pacientes com Covid tiveram queda de cabelo. O recomendado é procurar um dermatologista para o diagnóstico adequado e o melhor tratamento. Tema da nossa conversa com a doutora Rafaela Ludwig Lemko. Vamos ver. Eu recebo aqui no Você Melhor a doutora Rafaela Lemko, ela que é médica dermatologista e vai falar de um tema super interessante, que é a queda de cabelo pós-Covid. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. É um prazer estar com vocês aqui no programa Você Melhor. Doutora, qual a causa da queda de cabelo pós-Covid? O eflúvio telógeno, que é o nome médico que a gente fala para queda de cabelo após Covid, ele é caracterizado por uma queda difusa dos fios do nosso cabelo, que gira em torno de 30 a 90 dias após um fator desencadeante. Esses fatores desencadeantes podem ser infecção, por exemplo, Covid, a dengue, que é a pandemia que estamos vivendo agora, perda de peso exacerbada, às vezes alguns medicamentos, tanto o início quanto a suspensão de medicamentos como anticoncepcionais, medicamentos antidepressivos, medicamentos ansiolíticos, também deficiências vitamínicas. E o estresse físico e emocional também pode estar associado, também pode ser o gatilho para essa queda de cabelo, que geralmente dura em torno de 6 meses após esse gatilho desencadeador, mas que tem um caráter transitório, então é um processo autolimitado. Doutora, agora muita gente tem dúvidas, né? Quais os sintomas dessa queda? Primeiro é importante salientar que é normal um indivíduo perder de 30 a 150 fios de cabelos por dia. O que acontece no Covid ou quando acontece algum outro fator desencadeante para essa queda é que o paciente perde cerca de mais de 300 fios de cabelo por dia. Então, o sintoma que o paciente vai relatar é realmente aumento dos fios que ele vê caindo, e quando essa queda é mais prolongada e com uma quantidade de cabelo mais intensa, o paciente pode perceber sim uma redução do volume capilar no couro cabeludo, na cabeça. Completando, sintomas como coceira, descamação, dor, geralmente não estão presentes num quadro de eflúvio telógeno pós-Covid.
Nesses casos, o paciente não costuma ter nenhuma sintomatologia no couro cabeludo, exceto a queda capilar. Quando o paciente possui algum sintoma relacionado, é importante sempre excluir outras doenças, outras causas que podem estar associadas a essa queda. Doutora, como é feito esse diagnóstico? Além de considerar a infecção recente pelo Covid, é muito importante o dermatologista excluir todas as outras causas de eflúvio e outras doenças capilares que podem estar associadas a essa queda de cabelo. Então, muitas vezes é necessário fazer exames laboratoriais para constatar doenças autoimunes, distúrbios como, por exemplo, da tireoide, deficiências vitamínicas. E além disso, testes específicos podem ser necessários. A avaliação do couro cabeludo por meio da tricoscopia, que é uma lâmpada de aumento que vai amplificar o couro cabeludo, a visualização tanto dos fios como do couro cabeludo em até 400 vezes, permite a gente avaliar sinais como descamação, sinais de inflamação. Isso é muito importante para a gente conseguir excluir outras causas do eflúvio e outras doenças que podem acometer o couro cabeludo. Doutora, agora para finalizar, qual tratamento é indicado? Atualmente, o tratamento do eflúvio consiste na correção da causa do fator desencadeante para essa queda. No caso do Covid, é tratar todas as intercorrências que podem estar associadas aí ao Covid. Mas como eu falei, a queda de cabelo pós-Covid é um quadro autolimitado. Então, cabe a nós, dermatologistas, saberem se o paciente tem toda a saúde necessária e não tem nenhuma outra doença por trás que pode prolongar um pouco mais essa fase de queda ou então não deixar essa fase de queda melhorar. Mas é imprescindível que o médico dermatologista converse com o paciente exatamente sobre esse caráter transitório da condição, porque se for decorrente somente do Covid, o quadro vai melhorar sozinho, sem a necessidade de fazer nenhum outro tratamento adicional. No entanto, se o paciente possuir alguma deficiência vitamínica constatada por meio de exames laboratoriais, é necessário, neste caso, fazer reposição vitamínica. Recomenda-se que o paciente desenvolva uma alimentação bem variada e saudável, ricas em proteínas e nutrientes. Quando o paciente constatar, por meio de exames laboratoriais, alguma deficiência vitamínica, nesses casos é necessário fazer a suplementação. Doutora Rafaela, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Gui. Obrigado a vocês por terem acompanhado nós nesse programa e eu espero que vocês me acompanhem também nas minhas redes sociais. Uma prática médica focada em cuidar do paciente como um todo, mas é claro, com práticas baseadas em evidências científicas. É a medicina integrativa, que propõe uma parceria do médico e seu paciente para a manutenção da saúde. Confira a entrevista com o cirurgião cardiovascular Dr. Kleber Augusto. Aqui comigo o médico cirurgião cardiovascular Dr. Kleber Augusto, e nós vamos falar agora de um tema super interessante, que é a medicina integrativa. Não é isso, doutor? Bom dia. Isso mesmo, Gui. Prazer estar aqui tendo você melhor. Doutor, para começar, conta pra gente o que é a medicina integrativa. A medicina integrativa é uma forma de pensar. É uma abordagem médica um pouco diferente da medicina tradicional. Nós focamos muito em saúde ao invés de doença, trabalhamos muito com prevenção de doenças e vemos o indivíduo como uma união de corpo, mente e espírito, que devem ser abordados no tratamento para que a gente obtenha sucesso. Também a medicina integrativa trabalha junto à medicina tradicional e com uma equipe de profissionais que são parceiros, né? Nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, personal trainers, que nos ajudam a trazer mais saúde de forma mais rápida para o indivíduo, tá? E dentro das nossas técnicas específicas de médicos integrativos, a gente utiliza várias técnicas, mas vamos citar só algumas, né? Suplementação, a gente usa cannabis medicinal, a gente usa fitoterapia, acupuntura, homeopatia, princípios de nutrição e nutrologia, terapia neural e muitas outras técnicas. E doutor, qual é a indicação desse tipo de tratamento? Primeira coisa que é importante a gente dizer é que você não vai abandonar necessariamente o seu tratamento tradicional, fazendo um tratamento integrativo. A única diferença é que através da nossa abordagem a gente pode auxiliar em qualquer tipo de tratamento que você esteja fazendo. Então não há, na verdade,
restrição para qualquer tipo de pessoa a fazer um tratamento integrativo, né? Porque mesmo que você esteja, por exemplo, tratando uma enxaqueca ou tomando um remédio para gastrite, nada impede que você, com o nosso tratamento, melhore, por exemplo, melhore a sua imunidade, tenha mais energia, melhore de alguma alergia, um tratamento de insônia, a gente pode melhorar a libido, a gente pode acelerar a cicatrização de feridas, melhorar a recuperação de pós-operatório, a gente pode ajudar no controle de diabetes, ajudar no controle de hipertensão arterial. Então, assim, a gente pode auxiliar no tratamento de demência, de Alzheimer, de Parkinson, a gente pode ajudar a cuidar de casos de autismo, depressão, ansiedade, pânico, perda de peso. Então, a indicação é bastante ampla, né? Do que a gente pode auxiliar no tratamento. Doutor, e quais os benefícios desse tipo de abordagem? Como você não vai necessariamente abandonar o seu tratamento tradicional, a gente pode te auxiliar a ter uma resposta mais rápida ao teu tratamento, né? Acelerar o teu processo de melhora de saúde. E como nós utilizamos muitas técnicas naturais, a gente tem menos efeitos colaterais, né? Por vezes nenhum efeito colateral no nosso tratamento. A gente pode diminuir o efeito colateral de um tratamento que você esteja fazendo, mesmo de quimioterapia, né? E também como a gente tem 3 focos diferentes que eu acho que são importantes a gente salientar. Sim. Primeiro, a gente foca muito em saúde, não em doença. Então a gente trabalha muito para melhorar o organismo da pessoa, as suas respostas naturais, para que ela mesma tenha uma melhora na sua saúde, independente do tratamento que já está fazendo. A segunda é que a gente trabalha também muito com prevenção de doenças, então prevenindo problemas futuros. Tá? Então, às vezes, o tratamento nem é um enfoque no agora, é um enfoque no futuro. E a terceira é que exatamente a gente pode, através dos conceitos muito específicos que a gente usa de orientação de hábitos nutricionais, hábitos de vida melhores, de atividade física, gerenciamento de estresse, um sono de qualidade, a gente traz bem-estar para a vida da pessoa e saúde, independente do tratamento que ela esteja fazendo. Ou seja, quem vier ao consultório de um médico que trabalha com medicina integrativa vai receber todas essas orientações, todo esse acompanhamento médico. Isso, aliado ao tratamento tradicional, ou seja, a gente se integra. Que é super importante, né, doutor? Fantástico. Doutor, e o que o senhor tem a dizer, de forma geral, aí da medicina integrativa? O que todo mundo quer hoje, e se fala muito, é em longevidade saudável. Ter uma vida longa, mas com saúde. Porque se a gente for pensar na prática, não adianta viver até os 95, mas passar os últimos 20 anos cada vez tomando mais remédios, internações, cirurgias, intervenções. Sem qualidade de vida. Exatamente. Imagine, mesmo que um quadro de demência, mesmo que leve, tira a sua autonomia sobre a sua vida, né? Você não pode viajar sozinho, não pode ir ao supermercado sozinho, não pode dirigir o seu carro. De repente você vai ter que morar na casa de alguém, ou alguém morar com você. Então isso não é uma qualidade de vida decente, né? Então, pensando nisto, a gente foca muito em dizer que o melhor momento para você trabalhar com prevenção do que qualquer patologia que seja é agora. Doutor, ótimas informações. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Nos sigam nas redes sociais para mais informações e um bom fim de semana. Você sabia que ainda na adolescência é possível fazer a cirurgia de redução das mamas? Mas para chegar à decisão de realizar ou não o procedimento, é preciso analisar as indicações e contraindicações de cada paciente. É o que vamos entender agora com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Mamoplastia em paciente jovem. Você já ouviu falar? Quem explica esse procedimento pra gente é o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Bom dia. Bom dia, bom dia. É um prazer, Guilherme. É um prazer estar aqui no Você Melhor, falar sobre um tema que para nós é muito relevante, é de muita importância no nosso dia a dia.
Doutor, explica pra gente, a mamoplastia pode ser feita em adolescentes? Sim, o termo adolescente é um termo extremamente abrangente, né? Quando nós falamos da cirurgia mamária, nós estamos falando basicamente em desenvolvimento da mama. Partiu a menstruação, 2 anos após a menstruação, na teoria, o broto mamário, a mama em si, ela está desenvolvida. Aí nós vamos ver a necessidade, uma paciente que me procura numa idade jovem, uma adolescente, uma paciente jovem, é porque ela tem uma necessidade física, psicológica, familiar, de procurar o cirurgião. Então a indicação a partir desse momento ela começa a existir, por quê? Porque há uma necessidade da procura, a paciente vê isso. Então a idade ela começa a ser secundária. Por quê? Porque o problema físico, psicológico, ele é maior do que a idade. Isso é importante para nós também. Ou seja, doutor, se uma adolescente ali em casa estiver insatisfeita, né, o pai pode recomendar também, ou a mãe recomendar fazer então o procedimento, né? Isso é importante deixar claro. A indicação ela passa por 2 fatores. O fator paciente por si só. Então essa menina ela vai ter a indicação, ela teria que ter uma mama aumentada, uma mama que consequentemente é uma mama caída, uma mama que traz para ela um desconforto físico. Esse desconforto ele vai levar a um ciclo. Esse desconforto ele vai levar a um desconforto psicológico, essa menina ela vai ser uma menina retraída e o pai e a mãe vão sofrer com isso. Há uma percepção hoje, no mundo atual, a gente percebe que não é simplesmente a paciente, é a família que nos procura. Né? Esse apoio familiar ele é fundamental. A mãe, o pai percebe e é de ambos os lados. Então a menina, geralmente ela não vem sozinha, ela já vem com esse apoio, alguém empurrando essa paciente e percebendo no dia a dia que há necessidade disso. Isso eu acho, é o fator mais importante quando nós estamos falando na adolescente, né? E esse procedimento a gente pode falar que ele ajuda também na questão da autoestima? Sim, isso é fundamental. Digamos assim, eu digo, essa é a cereja do bolo, né? O nosso prazer, porque a cirurgia por si só, quando a gente fala em resultado, ela não difere, ou mesmo técnica, ela não difere da cirurgia da mama adulta, né? Mas assim, uma mama grande, que nós estamos falando aqui de mamoplastia redutora, basicamente é isso. Então assim, a paciente que já tem uma certa idade, ela já teve filho, ela já tem ela vai procurar porque aquele momento ela está sentindo que é algo mais. A paciente jovem é totalmente diferente. Nós temos que interpretar a paciente jovem. A paciente quando nos procura, ela nos procura sempre com uma abordagem, vamos dizer, eu percebo nela uma abordagem de fechamento para a vida. Então, quando você promove essa cirurgia, quando você reposiciona a mama, você diminui a mama, você dá a essa paciente, muito além da questão estética, mas você dá, tu dá uma abertura para a vida. Isso é fundamental. Tu imagina assim, tu tem uma menina que está entrando na faculdade, ela está buscando detalhes que vão abrir ela. Então, um enfrentamento. Eu acho que isso é fundamental. Essa é a parte mais bela do nosso trabalho. Importante, né? Principalmente no início da adolescência. Exatamente. Justamente por essa autoafirmação. A gente tem que pensar, eu brinco muito, eu estou permitindo a essa paciente uma construção de futuro. Não é simplesmente, tecnicamente, a mama, né? Você percebe isso, a abertura para essa menina. Eu tenho casos, a gente já trabalha há 15 anos, hoje basicamente são só cirurgias mamárias que eu faço, então a gente consegue acompanhar pacientes que nos procuraram jovens e hoje são advogadas, são médicas, inclusive eu tenho uma colega que é médica que operou comigo, mais jovem, entrando na faculdade, e a vida dela é outra. Então assim, essas são as satisfações que a gente tem, assim, e é importante nesse tema buscar isso, muito mais do que tecnicamente, beleza, eu faço isso, eu faço aquilo, é poder inserir, isso é medicina, isso eu acho incrível. Muito bom, ótimas informações. Para finalizar, doutor, deixa um recadinho para os pais, né, que de repente tem alguma filha em casa que pode fazer essa cirurgia redutora aí das mamas. Eu percebo muito, eu falo, lá no início da carreira, assim, era menos comum a procura da paciente adolescente, porque o pai também segurava, não, vamos fazer depois e tal. Hoje eu digo, esses pais também estão mais jovens, então esse pai também tem uma cabeça hoje de muito mais propiciar o bem-estar da paciente. Então ele já procura para quê? Para ajudar o futuro dessa menina e não bloquear o futuro dessa menina. Então, no mínimo, procure informações. Isso mesmo. Olha, gostei bastante e volte outras vezes aqui no Você Melhor, viu? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço e fico à disposição.
Cálculos da Organização Mundial da Saúde, OMS, revelam que existem mais de 2 bilhões de pessoas com obesidade no planeta. Um dos caminhos mais rápidos para sair dessa situação, evitando problemas de saúde, deve ser a realização da cirurgia bariátrica. Veja com o médico Bruno Ricciardi. Meu entrevistado agora é o Dr. Bruno Ricciardi, cirurgião digestivo bariátrico. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês no SBT. Vamos conversar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Doutor, para começar, conta pra gente o que é a cirurgia bariátrica. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é essa tal, a famosa cirurgia bariátrica, né? Então a cirurgia bariátrica é a popular redução do estômago, né? É uma cirurgia que ela é feita para o tratamento da obesidade mórbida, uma obesidade grave, pacientes que estão com excesso de peso. E por que chama mórbida? Porque ela passa a trazer doenças para essa pessoa. Então, a gente vai indicar essa cirurgia para tratar a doença chamada obesidade. E é uma doença que está cada vez mais frequente no Brasil, né, doutor? Ela não está só tão frequente quanto no Brasil, quanto no mundo. A gente considera a obesidade uma epidemia mundial, né? Então, isso tem que ser visto de uma maneira ampla pela sociedade como sendo um problema de saúde. Isso se dá também pela má alimentação e falta de instrução do próprio paciente, né, doutor? Exatamente. Hoje em dia a gente tem a alimentação cada vez menos regrada, né? A disponibilidade de alimentos aumentou muito. A gente tem principalmente os industrializados, né? Industrializados, rede de fast food, tudo isso associado também ao sedentarismo, que é outro inimigo em relação quando a gente fala ao ganho de peso, né? Doutor, e qual a indicação do procedimento? Então a gente vai indicar a cirurgia bariátrica em casos de obesidade grave. Como que é feito esse diagnóstico de uma obesidade grave? A gente primeiro vai ter um cálculo, que a gente pega o peso pela altura do paciente, que é chamado de índice de massa corporal, ou IMC. Esse IMC, a partir de 35, associado com doenças, pode estar indicada bariátrica, ou acima de 40. Para vocês terem uma ideia, um IMC normal é considerado até 25. Então, o paciente que tem essa obesidade mórbida grave pode ser indicado essa cirurgia. Óbvio, o paciente precisa ter passado por tratamentos clínicos antes, tendo uma falha nessa perda de peso de uma maneira clínica. O que é a maneira clínica? A dieta, exercícios físicos, acompanhamento com endocrinologista, nutricionista. Se o paciente teve falha ou reganho e está tendo doenças associadas, a gente pode sim indicar uma cirurgia. Doutor, ótimas informações. Agora, outra dúvida. A obesidade, ela pode trazer outras doenças? Ela não só pode, como ela traz outras doenças. A obesidade, ela traz problemas cardiovasculares, pressão alta, hipertensão, diabetes, problemas de coronariopatia, entre outros, como doença articular, autoestima baixa. Então é uma série de comorbidades, a gente tem uma lista de comorbidades imensas que essa obesidade pode trazer. Então, se o paciente tem alguma dessas comorbidades, vai ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, que é composta por médico clínico, cirurgião, nutricionista, psicólogo e, caso seja indicado, pode iniciar-se o protocolo para essa cirurgia, que é um tratamento para a obesidade, né? Doutor, e como é feita a cirurgia? A cirurgia bariátrica, hoje em dia, o ideal é que a gente faça ela por uma maneira minimamente invasiva. O que é isso? São pequenos furinhos no abdômen do paciente, onde a gente utiliza instrumentais cirúrgicos para fazer essa redução do estômago ou, eventualmente, uma redução associada com um desvio do intestino. Qual o objetivo? A gente diminui a capacidade do estômago, de um estômago de 2 litros, normalmente o estômago normal acabe cerca de 2 litros de alimento, para um estômago pequenininho de 50 a 200 ml. Então nisso a gente vai ter uma redução da capacidade de absorção, uma saciedade precoce e ocorre também muitas alterações hormonais. Diminui a saciedade, aumenta a resposta ao diabetes, níveis de insulina desse paciente. Então a cirurgia ela também metabólica, ela ajuda muito na regulação hormonal do paciente. E isso faz o quê? Que o paciente tenha uma perda de peso com melhoria das comorbidades. Doutor, ótimas informações. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco no Você Melhor. O pessoal de casa quer saber mais, como faz? Gui, muito obrigado por esse convite de estar aqui no Você Melhor, trazer tanta informação de qualidade e relevância desse tema tão importante que é o tratamento da obesidade. E para seguir o nosso trabalho é só clicar ali na rede social que nós vamos ter muita informação de qualidade para você e um bom domingo!
O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o estado de Santa Catarina. Conheça a Elevar Italínia, móveis planejados com exclusividade. Siga no Instagram. O nosso programa é exibido também em Minas Gerais, Paraná e São Paulo, além da edição nacional. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana, nos vemos no próximo domingo aqui na tela da SCC SBT. Até lá!